O delegado de polícia do estado do Rio Grande do Sul e especialista em investigação digital, Emerson Vende, esteve participando da RA SIC Caxias do Sul do dia 22 de abril. No espaço da entidade empresarial caxiense, o chefe da Polícia Civil, no mandato do ex-governador José Ivo Sartori, tratou sobre o tema fraudes digitais e segurança cibernética. Ao longo de sua apresentação aos presentes na RA SIC Caxias do Sul, o delegado de polícia apresentou situações de vulnerabilidade dos meios digitais. Os dispositivos eletrônicos podem apresentar diversos riscos e vazar informações importantes caso a pessoa não adote alguns procedimentos básicos de segurança. O especialista em investigação digital, Emerson Vende, concedeu entrevista coletiva à imprensa e pontuou sobre o uso da inteligência artificial para praticar crimes. Bom, a inteligência artificial é como qualquer outro meio, uma aplicação da internet que está sendo utilizada para o bem das pessoas, mas que os criminosos acabam, ou seja, para quem tem uma índole, vamos dizer assim, maliciosa, utiliza para um fim malicioso propriamente dito, como a questão que aconteceu em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, da utilização da inteligência artificial para montagem de imagens de adolescentes nuas. O importante é que a gente possa identificar as situações, né, através de processos, não só de... A inteligência artificial ainda não é perfeita, então ela não consegue criar uma imagem perfeita de uma pessoa, nem de um veículo, nem de outro dado, ele vai sempre modificar. Então, nesse processo investigativo, saber detectar, utilizar os processos investigativos, inclusive perícia, para identificar isso e punir, porque existe forma, naturalmente, não só no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas no Código Penal, que prevê o enquadramento de condutas para quem comete esse tipo de montagem. Delegado, a vida das pessoas está na mão do celular, enfim. As pessoas fazem ideia do risco que elas estão sendo expostas? Eu acredito que elas têm uma ideia, mas não têm uma ideia do todo em si, né? Porque muitas vezes elas acabam sendo levadas à utilização de determinados tipos de aplicações, ou seja, uma necessidade, uma orientação, um pedido de um parente, mas muitas vezes esse pedido não vem, ou a orientação não vem acompanhada dos processos de segurança naturais, como às vezes a questão da privacidade em si já é um potencial, né, de se precaver em relação a isso, né? Restringir a privacidade, cadastrar um duplo fator de autenticação, utilizar uma senha específica para aquela mídia social, deixar isso tudo em processo de backup, né? Então são processos que ela precisa se acostumar, mesmo quem seja um imigrante digital como eu sou, né? Ou seja, quando nasci eu não tinha internet, me tornei um imigrante nesse processo, precisei aprender. E não quer dizer que eu utilizo todos os processos de segurança, ou seja, alguém pode descobrir alguma vulnerabilidade, alguma situação que eu acabei me desleixando. Então as pessoas têm que pensar em que o criminoso vai utilizar os dados dela para justamente obter alguma vantagem indevida. Mas quando a gente fala de segurança, você começou a palestra hoje falando sobre Wi-Fi, né? Sim. Rede de Wi-Fi. Há esse perigo iminente, a gente já sabe que há em algumas redes, porém, na grande população, quais os teus, não te digo dicas, mas qual o teu conselho para as pessoas utilizarem as redes Wi-Fi? Na verdade, assim, utilizar a rede Wi-Fi todo mundo utiliza, está em casa, então utiliza de casa. Saiu de casa, desabilita. Não vai utilizar Wi-Fi, não vai utilizar... O ideal é não deixar habilitado, porque é uma informação que ela fica emitindo sinal, né? Ou seja, fica emitindo sinal. Alguém com uma má índole pode capturar esse sinal, verificar quais vulnerabilidades estão envolvidas e acessar informações indevidas. Então, é um dos pontos de vulnerabilidade, né? Doutor, o senhor falou sobre prevenção, acho que a gente tem que aproveitar, já que estamos com a imprensa, né? Os principais cuidados na onda do WhatsApp, quais seriam eles? O senhor também abordou isso. Prevenção é importante, então eu sempre digo, sistema atualizado,
Vamos partir do óbvio, né? Sistema atualizado, e quando eu falo sistema, não é só o sistema operacional em si, mas todas as aplicações que a gente utiliza no celular ali, verificar se elas estão atualizadas ou não, atualizar, utilizar a versão mais atual, utilizar dados de e-mail, telefone que não sejam expostos. Tem formas de verificar se esses dados foram vazados, então se vazaram eu retiro daquela rede social, vou lá e apago. A questão de utilizar o duplo fator ou multifator de autenticação. Geralmente o pessoal utiliza o celular, mas o ideal seria que a gente utilizasse o quê? Utilizasse um aplicativo de autenticação. Tem gratuitos na internet, tem o Microsoft Authenticator, tem o Google Authenticator. Eu digo porque são gratuitos mesmo, não estou fazendo propaganda, mas são se eu trocar o celular, eu acessar minha conta, eles vão estar ali, então vou conseguir recuperar. Ou se eu perder o acesso à minha conta, eles vão naturalmente me ajudar a recuperar a conta ali. Então, são dados básicos. Antivírus, o pessoal coloca também como um fator de segurança. Se não tem nenhum, não tem dinheiro para pagar, pelo menos um antivírus gratuito, já é uma solução que ajude. E gerenciador de senhas, né? Guardar uma senha só e utilizar gerenciador de senha para o restante. Nunca repetir senha. Estamos encaminhando já para novas eleições. Uma coisa que se discute muito hoje é a segurança das urnas eletrônicas. Como o senhor avalia o grau de segurança das urnas? Olha, eu vou me pautar pela declaração oficial do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ou seja, no determinado período de tempo que eles abrem para justamente testar a vulnerabilidade, que é uma lacuna de tempo que é possível durante, por exemplo, o processo eleitoral, ninguém conseguiu hackear. Isso não quer dizer que alguém que fique com o sistema durante um ano todo não consiga descobrir alguma vulnerabilidade. Mas não é o que o Tribunal Superior Eleitoral vai dizer que aconteça, por exemplo, em 24 horas, um período eleitoral. A RA SIC Caxias ocorre sempre às segundas-feiras no restaurante Sica em Caxias do Sul. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.